e também especiais para muitas mulheres. Mas aí, quando ela está no mercado de trabalho, a gestação acaba sendo um desafio, né? É a necessidade de faltar ao trabalho para fazer exames, o período de licença maternidade, o medo de perder o espaço no ambiente de trabalho. Existe, claro, a estabilidade, que é garantida por lei, mas os relatos de demissão logo após esse período são bem comuns. Mas, então, vamos entender os direitos da mãe trabalhadora no quadro Eu Tenho Direito? E a nossa colunista maravilhosa, Sheila Sodré, trouxe convidado. Apresente pra gente, Sheila. Pois é, aproveitar o dia do amigo, e amigo serve para isso, né? Para poder compartilhar conhecimento com a gente em áreas que você não domina. É o caso de Marcel Nunes, muito obrigada, tá sempre com a gente, sempre me tira de sufoco. E porque o tema é realmente de extrema importância e tem umas pegadinhas que muitas vezes é só quem milita no dia a dia, Desirê, é que sabe desses nuances, porque o nosso direito brasileiro é constituído não só de legislação, mas hoje em dia, principalmente da jurisprudência, do que anda decidindo o nosso tribunal. Então, ó, é a pessoa para ajudar você nas suas dúvidas em relação à estabilidade. Então, vamos lá, Marcel. Primeiro, né, vamos esclarecer para o pessoal de casa. Vamos pensar o seguinte, a qualquer momento, a mulher que trabalha de carteira assinada e aí ela engravida, ela naturalmente, né, já está assegurada. Por exemplo, foi contratada hoje, daqui a 15 dias ela descobriu a gravidez. Ela já está assegurada, não pode ser demitida, vai ter direito à licença maternidade, é isso mesmo? Boa tarde a todos, é isso mesmo, Desirê. A partir do momento da concepção da gravidez, ela passa a ter estabilidade no emprego, o que significa que ela não pode ser demitida sem justa causa. E essa estabilidade vai desde a concepção até 5 meses após o parto. Após ultrapassar da estabilidade, ela pode sim ser demitida sem justa causa. Tá. Às vezes, né, Marcel, o que é que acontece? As mulheres, as mães, têm as férias, né, Sheila, e já querem juntar, aproveita juntando para ficar mais tempo ali com a criança. Isso é permitido, é correto? Aí muitas mulheres até pensam, ah, não, eu tenho 6 meses de licença maternidade, mas geralmente acontece porque já junta aí esse mês de férias. Isso, exatamente. As férias, inclusive, é uma opção do empregador. E muitas vezes, de fato, isso acontece. Ele aproveita que ela está de licença, que ela está afastada, o período de estabilidade, e já lhe concede as férias, o que faz ela fazer essa junção, né? Não tenho 5 meses de estabilidade, mais 1 mês de férias, depois eu retorno. Mas isso sim é uma possibilidade. Não é obrigatório, mas é a opção do empregador, ele pode fazer isso e geralmente faz. Tá. Mas eu só complementar o que ele está falando, que é de extrema importância, se o trabalhador, na medida que ela descobre a gravidez, né, que muitas vezes é sempre quase uma descoberta que você está grávida, né, às vezes com 1 mês, 2 meses depois, é extremamente importante você já informar isso para o RH, entendeu? Você passar essa comunicação, não só para lhe dar essas garantias, essa segurança, mas como também para você já planejar as suas férias, né? Se organizar com férias que estavam vencidas, férias que vão vencer, que você pode organizar tudo isso. Mas como a Marcela lembrou bem, é uma opção do empregador te dar ou não essas férias. Então, se você já mantém essa relação, já informa com essa antecedência, o empregador tem como planejar, já imaginar quem vai substituir nesse período, então facilita por demais, porque realmente as férias para serem acrescidas nessa licença vai depender da autorização do empregador. A gente veio aí, né, Marcel, de um período atípico, uma situação atípica, circunstância, eu tô falando assim, que eu vou ter um aparelho que tá me machucando, aí releve, viu, que hoje eu vou gaguejar que só. A gente vem de um período atípico, né, que é exatamente essa questão da pandemia, onde as mães as grávidas tiveram que trabalhar em home office, e aí nesse período, né, eu acho que as mulheres, eu acho que naturalmente, quando a mulher já está grávida, ela já começa a se afastar um pouco do trabalho, tem aquela obrigatoriedade e a necessidade de alguns exames, e inclusive já nesse período é de direito delas poderem se afastar do trabalho para poder fazer esses exames sem nenhum problema, né, Marcelo? Para fazer exame, esse afastamento, independente de estar grávida ou não, ela tem esse direito, né? E principalmente na gravidez, que a gente sabe que precisa manter uma regularidade, um acompanhamento mensal, isso sim é liberado para ela poder fazer. Lembrando que não é de boca, né, gente? Toda vez que você para você ter a própria, uma garantia, né, ilimitada dessas possibilidades de sair para fazer a consulta, mas você não tem que só informar, como é importante você justificar, tá? Essas saídas para essa consulta e deixar tudo isso registrado, tá? Porque às vezes você
Vai lembrar, Desirê, que tem casos em que tem gravidez tranquila, que você tem um acompanhamento uma vez por mês. E outras podem ser de risco, outras não, tem gravidez de risco. Muitas vezes você pode até ser afastada. Antes, né, Marcelo? Acontece da mulher bem antes desse período, né? Que às vezes é só quando vai já dar a luz, como a gente fala, já tem que se afastar muito antes, porque é uma gravidez de risco e a empresa, se ela não puder trabalhar, vai continuar recebendo do mesmo jeito. Isso, ela recebe uma recomendação médica de afastamento, né? Ela vai encaminhar, dependendo do período, até para a Previdência, para receber um auxílio-doença por a gravidez ser de risco. Então, existe essa possibilidade, vai estar muito amparada pelo que o médico dela vai conceder. É importante, né, Marcel falou agora, que a empresa que fica pagando, que às vezes a gente pensa assim, quando a gente passa mais de 15 dias afastado do trabalho, já é o INSS que entra com o pagamento do nosso salário. No caso da licença maternidade, você vai receber integralmente o salário, né, Marcel? Recebe integralmente o salário, porque você comunica a Previdência e você vai receber o valor que a Previdência vai pagar. Mas se caso o salário dela seja maior do que o que a Previdência está pagando, o empregador tem o dever de complementar. É importante, né, a gente lembrar que a gente fala muito nessa estabilidade da mulher grávida, né, que tem esse período, mas não, se a empresa quiser demitir, ela pode, mesmo mulher estando grávida, só que aí vai ter que pagar a indenização, não é isso? Exatamente. É quando eles não pode, ele fala assim, não pode demitir, mas olha bem, não pode demitir sem justa causa. Tá. Porque você pode ter comportamentos, a trabalhadora grávida não significa que ela vai ser um isenta e pode aprontar qualquer coisa. Faltar quando quiser sem justificar, não. No caso não ter uma justa causa, mas se tiver uma justa causa, Desirê, aí a empresa está amparada e é claro que a empresa tem que tomar todo o cuidado de caracterizar essa justa causa, né, para não ter realmente problemas, para ter uma segurança em relação a essa demissão. Então, a segurança da gestante é por uma demissão sem justa causa. Tá. Então, isso é de extrema importância. Né, exatamente. Não, eu tô lá, aí a decide, eu não vou trabalhar, não informo nada, eu tô lá e não faço nada, dá uma reclamação, passa uma tarefa, faz nada. Olha bem, não é bem assim, essa estabilidade não é... Continuam, né? As obrigações continuam, né? Então, isso é importante ser lembrada. Vamos para as perguntas? Já estão chegando no nosso WhatsApp. Inclusive, você pode participar. Se você conhece alguém que está gravidinha ou você está grávida e quer tirar dúvida, é o momento agora, tá? Ó, a Cristina disse o seguinte, quando a mulher é contratada pela prefeitura, ela pode ser demitida depois da licença maternidade? Eu acho que ela está falando naquele assunto que a gente falou. Prestador de serviço, tem que ver, isso faz uma diferença. Sendo prestadora, ele tem que saber de fato se ela é uma prestadora de serviço, se é uma servidora efetiva, que de fato ela sendo efetiva, ela vai ter direito à licença, né? Com prestadora de serviço, ela pode contribuir também como autônoma, mas ela precisa de uma carência de 10 meses nessa contribuição para poder ter direito à licença. Quanto ao fato de ser demitido ou não, isso é questão de estabilidade, né? Não da licença, são coisas diferentes. Era bom, né, Marcelo? Você falou agora que a gente está falando em caso de CLT, né? De mulheres que trabalham de carteira assinada. Em outras situações, como você falou, dela ser autônoma, pagar por conta própria, aí precisa ter essa carência dos 10 meses? Precisa ter uma carência de 10 meses para poder ter o direito de solicitar essa licença, né? Cumprindo os prazos, ela vai receber também. Como é o caso que a gente incentiva tanto as mulheres, que são umas empreendedoras natas, a terem o seu MEI, Desirê, porque elas vão ter esse direito desse período, né? De estar recebendo pelo INSS, porque elas irão contribuir pelo MEI. E o custo é bem diferenciado de uma pessoa que trabalha como empregada com CLT. Eu estou falando do custo. Então, é de extrema importância ter essa carência e pagar em dia o seu MEI. Vamos fazer a última desse bloco, tá? Mas no próximo bloco o Marcel e a Sheila voltam. Então, continua mandando as suas perguntas para o nosso WhatsApp. É Tiomara. Boa tarde. Eu fui demitida grávida, mas não sabia. Porém, não quis voltar ao trabalho. Minha dúvida é, eu tenho direito à estabilidade mesmo assim? A estabilidade é um direito que ela tem. O fato do empregador não saber do estado gravídico não impede essa estabilidade. Ela pode descobrir, depois de ser demitida, que já estava grávida antes. Então, ela vai ter direito à estabilidade. Agora, ela precisa buscar essa estabilidade, né? Se ela está dizendo que não quis voltar e não foi atrás, ela não vai receber. Tá. Se ela quiser receber, de fato, prazo, ela precisa... Né, que a gente sempre tem um prazo prescricional, né? Desde que ela saiu do emprego, 2 anos ela tem para reclamar isso. Caso então, ela vá à justiça, provavelmente ela vai ter direito a receber essa indenização. Então, vamos pensar aqui juntos. Digamos, ela estava com 4 meses de gestação, não
sabia, aqui no trabalho mesmo, teve uma amiga nossa que ela descobriu quando estava com 4 meses numa consulta de rotina. Foi. Aí descobriu, tem aqui um bebê, seja bem-vinda, mamãe. Então vamos lá, ela estava com 4 meses, não sabia, saiu, foi demitida. Aí ela descobriu, né, no caso ela poderia já dizer, olha, tô grávida. Comunicar à empresa, olha, meu atestado de gravidez está aqui, eu tô com grávida de tantos meses, eu estava trabalhando, eu quero retornar ao trabalho ou ser indenizada, caso a empresa não queira me retornar, pagar meu período de estabilidade. No caso da Etiomara, ela não tem interesse de voltar a trabalhar, então ela não pode mais reclamar, é só se ela quisesse voltar a trabalhar. Exato. Se ela reclamar, ela vai ter direito, senão vai ficar do jeito que está a situação hoje. Tá, então se for até 2 anos para frente, ainda pode reclamar, é isso? Imagine se, por exemplo, ela está recebendo o seguro-desemprego, ela tem que realmente cancelar, informar, né, tudo isso. É moído grande, viu? Mas olha, depende da situação. É muito comum, situação muito comum. Dependendo. Então faz o seguinte, continua participando com a gente pelo WhatsApp, 98893-3999, né, o nosso número, você manda a sua mensagem que no próximo bloco a Sheila e o Marcel voltam pra cá, tá? Agora eu quero mostrar os meus acessórios, porque desde ontem eu já estava super ansiosa.